Reverendo Caio Fábio, o senhor concebeu e liderou o maior projeto de cunho social, de iniciativa de evangélicos em todos os tempos no Brasil, que foi a Fábrica de Esperança. Com justiça, o próprio presidente do Brasil na época, o excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cardoso, reconheceu ser aquele o maior projeto social da América Latina. Para os mais jovens, o senhor poderia resumir o que foi esse projeto, a sua dimensão em grandes números? Bom, a Fábrica de Esperança foi a extensão do que a gente já fazia há muitos anos antes. Ela foi apenas uma construção enorme, dando formato a uma quantidade grande de projetos contínuos e menores que nós já vínhamos realizando desde 1980, através da Vinde, que era uma organização aquele tempo chamada para-eclesiástica, hoje em dia se chamaria de uma ONG cristã, e que dava base e plataforma para um monte de coisas que eu fazia, não apenas na área social, mas em termos de evangelização, treinamento de pastores e toda a programação de televisão e rádio que a gente fazia, publicações, e também a área social. Nós já tínhamos feito atividades desse tipo e mantínhamos vivas em várias favelas do Rio, até que quando nós chegamos em 1991, 92, mais precisamente 92, houve aquela chacina de Vigário Geral. Sim, famosa chacina. Isso. Então, uma família de evangélicos foi assassinada e com eles mais 23 outras pessoas, quase 30 mortos. E foi chocante, foi a polícia do estado do Rio de Janeiro Uma notícia mundial, inclusive. que fez aquilo, abalou o mundo inteiro. E quando eu vi no dia seguinte que uma família evangélica tinha sido toda assassinada na mesma noite, gente boa voltando de cultos nas igrejas, eu fui imediatamente lá e comprei a casa daquela chacina, que era uma casa mal assombrada, né? E foi coisa de uma semana, duas, a gente tinha comprado a casa, tínhamos adotado os sobreviventes. Mudou a história da casa. Uma moça chamada Vera, que era sobrevivente, com mais duas crianças sobreviventes. Nós os adotamos, literalmente. A Vera passou a ter toda a assistência, a Vinde deu toda a cobertura a ela. Compramos a casa, inclusive, para relocá-la e para dar segurança a ela. Cuidamos dessa segurança que ela precisava e que a polícia do estado do Rio, obviamente, não tinha a oferecer. E construímos ali, em tempo recorde, uma coisa chamada Casa da Paz, que tinha 4 ou 5 atividades diferentes acontecendo e que era gerenciada por um rapaz da comunidade local chamado Caio Ferraz. De fato, o nome dele é Antônio Carlos Ferraz, mas ele era chamado de Caio, eu Xará no apelido dele. E ele cuidava daquelas atividades. Hoje lá está o AfroReg, para quem depois Sim, o famoso. nós passamos aquilo para o AfroReg. Eu fiz o documento de transferência para o AfroReg há não muito tempo atrás, deve ter aí uns 2 anos no máximo. E em seguida àquela chacina, veio a da Candelária e veio uma chacina também em Acari. Sim. E eu tinha um amigo em São Paulo que é dono de boa parte de toda a fórmica que se produz no Brasil e em toda a América Latina. E ele havia acabado de comprar uma fábrica, um conjunto de fábricas de laminado técnico, ou seja, daquilo que a gente convencionou chamar de fórmica, em Acari também. No pacote veio uma fábrica lá. Só que essa fábrica, uma vez adquirida, foi incendiada num incêndio criminoso. Um indivíduo fugindo do movimento de tráfico de drogas que cercava toda a fábrica. O Rio de Janeiro naquela época era dominado pelo crime, né?
mais do que dominado. Era um negócio pavoroso. Foi um momento pavoroso, foi um momento pavoroso do Rio de Janeiro. E aí, o indivíduo fugindo do movimento lá em Acari, pulou para dentro da fábrica e tocou fogo no prédio principal para chamar a atenção, corpo de bombeiros, polícia, para alguém salvá-lo, senão ele ia ser eliminado pelo tráfico. Só que o fogo saiu de controle, queimou o prédio central inteiro, que era um prédio de uns 10 mil metros quadrados de área mais ou menos, foi todo queimado. Atrás havia 17 galpões que foram preservados, mas chamou a atenção de tudo. À noite eu estava vendo o Jornal Nacional quando esse amigo me ligou, falou: liga a televisão, por favor. Eu liguei, olhei o que estava acontecendo. Ele falou: o senhor quer essa fábrica em chamas? Aí eu falei: por quê? Aí ele disse: não, porque eu acabei de comprar um complexo de fábricas, ela veio junto, e nenhum executivo meu quer ir trabalhar aí, eles têm medo do tráfico. Eu entrego ela para o senhor reconstruída, refeita, tudo. Queria saber se o senhor teria projetos para ela. Então vá lá amanhã, ande por lá com olhos empreendedores, olhos de visão. E porque se o senhor disser que quer, eu lhe doarei a fábrica. Aí eu disse a ele que doação eu não queria, que eu aceitava fazer um comodato com a empresa dele, estilo ad eterno, enquanto se mantiverem os objetivos firmados no comodato, a fábrica ficará sob a minha gestão ou para aqueles a quem eu transfira. Mas doação, eu nunca aceitei na vida doação de nada físico, até o dia de hoje. Então, eu fui lá no dia seguinte, vi que era um negócio descomunalmente grande, 55 mil metros quadrados de área construída e coberta, cercado por 30 favelas, há um público à volta em estado de miséria de mais ou menos uns 350 mil a 400 mil indivíduos, e eu disse a ele que tinha todo interesse em colocar lá mais ou menos uns 60 a 70 projetos sociais diferentes, atendendo aquelas comunidades imediatas e também a toda a zona norte e oeste do Rio de Janeiro. E aí o senhor começou a fabricar esperança ali. Aí a gente foi criando os projetos, todos em regime de parceria. Os últimos parceiros que eu tive lá foram a Prefeitura Municipal e o Governo Federal. O primeiro parceiro que eu tive lá foi a Brahma Chopp. Escandalizou os evangélicos na época, Eu não? nunca estive muito preocupado com essas coisas. Já naquela época? Não, eu já nasci desescandalizado. Então, a Brahma Chopp. Cerveja ungida. Não era cerveja, era o Guaraná Brahma. Ah, era o Guaraná, ok. Ela queria fazer um marketing do Guaraná. Ok. Com as E aí comunidades, ela tá certo. iniciou as contribuições com 100 ou 200 mil dólares, acho que 200 mil dólares de contribuição para a gente iniciar os primeiros projetos. Que naquele tempo era um outro dinheiro, É. um valor bem substancial. E aí ela iniciou, aí o governo do estado do Rio, o governador era muito amigo meu, eu tinha casado e batizado, que era o Nilo Batista, que sucedeu o Leonel Brizola. E aí eles construíram lá dentro da fábrica para nós um centro de defesa da cidadania, que era uma espécie de mini-estado, com cerca de 22, 23 serviços que o Estado oferece. Instituto Félix Pacheco para documentação, justiça para pequenas causas, juiz de paz. O senhor inventou o poupa-tempo, então, naquela época. Que a Marta disse que inventou, né? Nada, eles todos foram lá saber como era. Todos os governadores do Brasil, o Banco do Estado, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos os serviços que o Estado tinha para a cidadania. Quantas pessoas eram assistidas? Não, isso aí era um projetinho mínimo Não, em no todos meio os de projetos 66 outros à volta desse, né? Isso atingia E quantas 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. 24 mil pessoas ongoing, assim, o tempo todo, Que loucura. passando por lá. Aí veio em seguida a Golden Cross,
Aí a gente fez uma clínica maravilhosa, porque o parâmetro estabelecido, o paradigma é o seguinte: é para os pobres, mas tem que ser da melhor qualidade possível. Então, a Golden Cross fez uma clínica geral, uma clínica ginecológica, obstétrica, exames laboratoriais, pediatria. Eram 6 ou 7 serviços de altíssimo Para quem não nível. sabe, o Golden Cross era naquele momento o maior plano de assistência do Brasil, maior que a Mil, inclusive, tinha a maior qualidade, era o top era o de top linha. de linha. Então, tinha de bom e de melhor na Golden Cross, eles puseram lá. Aí logo a seguir veio o Instituto Ayrton Senna, com a Viviane Senna, e a gente criou, só com os recém-lançados computadores Pentium, que era assim a Ferrari dos computadores à época, só tinha Pentium lá, foi uma geração de Pentiums, seguindo essa filosofia de é para os pobres, mas é o melhor. Eu acho que já deu para as pessoas perceberem que nem hoje nada parecido foi feito. Nós tínhamos ali só crianças aprendendo informática de dia e de noite, e nos fins de semana, turnos que iam se formando de 1.500 em 1.500. E nós tínhamos convênios, nós tínhamos um banco de relacionamento com a Associação Comercial, Associação Industrial, todas as empresas do Rio de Janeiro, a Associação dos Hotéis, de modo que nós tínhamos também trabalho que provia profissionais técnicos. Colocava profissionais no mercado. No mercado, para a indústria, para o comércio, para a hotelaria toda do Rio de Janeiro, um monte de atividades. Esse foi um dos aspectos que eu li na reportagem que Fernando Henrique ressaltou. O senhor estava empregando gente no Rio de Janeiro no momento em que o Rio de Janeiro estava desempregando pessoas. Né? Então eram 66 projetos. 66 projetos. Desse tipo, todos enormes, cada um deles era maior do que tudo que havia à volta. As creches eram creches modelo do Estado. Quando o prefeito queria mostrar uma creche modelo, ele levava para as creches da fábrica. Desde a estética, a qualidade pedagógica, aos professores, aos cuidados que se dava às crianças todas daquelas regiões. E nós tínhamos escola de cinema, de televisão, nós formamos cineastas lá que estão no mercado hoje aí fazendo documentário. Todo mundo passando por ali. A atividade psicossocial, que atendia 5, 6 mil adolescentes, desmobilizou o tráfico de droga por inteiro. O tráfico de drogas naquela região, e Acari era o paiol de armas do Rio de Janeiro. Era onde ficavam todas as armas e vendiam para o Comando Vermelho, Terceiro Comando. Ainda não havia o Amigo dos Amigos e algumas outras subfacções, mas o Comando Vermelho dominava quase tudo. E o Terceiro Comando vinha abaixo, a falange ali. De modo que, dados da polícia, a criminalidade na região e a mobilização do tráfico de armas e de drogas ficou reduzida a 5% do que era antes da chegada da fábrica. A coisa não é questão de inspiração. Inspiração já se tem aí para se fazer alguma coisa. É questão de vontade. Aí vai a pergunta. Com essa credencial, quer dizer, com tudo que foi falado, eu acho que o senhor tem a credencial para responder aqui a minha pergunta. Como é que o senhor avalia essa relativa inação dos evangélicos na área social? Que fica ainda mais evidenciada quando se considera as altíssimas somas de dinheiro que são levantados por esses grandes ministérios dessas grandes igrejas atuais. Olha, no tempo que os evangélicos eram 4% da população, eles provavelmente fizessem 10 vezes mais do ponto de vista social Por que deixaram de fazer? do que fazem por causa da chamada teologia da prosperidade. Quem é que vai fazer obra social quando o negócio da teologia da prosperidade é que cresçam os miseráveis? Porque a teologia da prosperidade, ela vive do paradoxo de que quanto mais miseráveis, ignorantes, deseducados, analfabetos, carentes existam no país, melhor para o negócio dela, porque ela vende magia, ela vende feitiço, ela vende passe de mágica, ela vende corrente, ela vende sal grosso, ela vende arruda,
ela vende procissão, ela vende o Círio de Nazaré permanente. É o contrassenso estado... do protestantismo, onde você espera que o protestantismo trouxe para o mundo, o calvinismo em especial, a teologia reformada em especial, um desenvolvimentismo. Né? Mas a teologia da prosperidade está fazendo o contrário. Levou a igreja pentecostal, neopentecostal, depois a pentecostal a reboque. E em certa medida, uma boa parte do segmento histórico também, para um período pré-reformado. Nós estamos vivendo com a consciência andando para e trás, com as práticas que foram as que agonizaram Lutero para gerar a reforma. Mas ninguém percebe, porque não é venda de indulgência para salvação no céu, é venda de prosperidade terrena. Naquele sentido, a Igreja Católica estava num estado infinitamente melhor, porque pelo menos tinha a venda da transcendência. Fazia o pessoal transcender, querendo eternidade. Hoje é já. Agora, a eternidade não existe mais. Meu milagre vai chegar. É isso aí. Eternidade não está com nada, é coisa de gente triste e infeliz. Você tem que vender acessos imediatos agora. E de modo que o que aconteceu com a igreja evangélica é que ela se tornou católica medieval. E a Igreja Universal do Reino de Deus, num certo sentido, exprime bem na construção dela esse pacote dessa hidra, nessa construção multifacetada que ela carrega dentro de si mesma, até nos elementos mais elementares, básicos e exteriores que se possa avaliar. Ela tem o grito pentecostal do Jesus Cristo é o Senhor. Isso cria uma identificação com esse mercado. Dentro dela, como eles mesmos me disseram, tanto Macedo quanto lá Provita Vieira, que eles praticavam todos os elementos da cultura católico afro-ameríndio, porque eram as superstições sem as quais a população não se mobilizava. Os pontos de contato. E eles precisavam de todos aqueles elementos, de todos aqueles pontos de contato, da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, do catolicismo popular, das expressões afro-ameríndias em geral. Porque eram os pontos de contato deles. Deixa eu lhe interromper um pouco, porque eu queria voltar para o aspecto social da coisa, que hoje é um discurso que não se ouve mais da boca de evangélico. Né? O senhor, naquela oportunidade, não só isso, mas tinha à sua disposição rádio, revista, canal de TV, editora e tudo mais. Naquela época, até pelo que o senhor falou aqui, que é muito mais do que toda a soma do que se faz na igreja evangélica hoje, multiplicado por 50, o senhor estava fazendo naquele momento no Rio de Janeiro. E dando o senhor levantou para dezenas de outras atividades fora de lá, para as quais a gente enviava dinheiro. Dinheiro, missionários. E treinamento. O senhor levantou muitos recursos, muitos. Sem fazer esforço, sem pedir na televisão, sem vender carnê, sem fazer nada disso, sem campanha. O senhor chegou a comprar um avião? Não. O senhor teve um avião naquela época? Nunca tive nada. Nem avião, nem helicóptero. Eu andei muito em avião de amigos. O que aconteceu com o patrimônio que foi formado naquela época? Nunca comprei nada. Porque faz parte da minha filosofia não adquirir nada. Todo o dinheiro... Nada ficou para si? Não, nada. Eu nunca comprei isto aqui. O senhor não criou uma fundação, uma editora, para poder botar o avião no nome dela? Nunca comprei avião, nunca comprei helicóptero, nunca comprei coisa nenhuma. E nunca acreditei em compra de nada. Por exemplo, para dar um exemplo aqui do Caminho da Graça. O Caminho da Graça, no que depender de mim, nunca vai comprar nada, sempre vai viver de aluguel. Quais são as suas fontes de sustento hoje? Eu sempre aluguei tudo. Quais são as fontes de sustento? Porque eu sempre criei que imobilizar dinheiro que você levanta do povo de Deus com patrimônio físico é pecado. Quem prega a transitoriedade, quem prega as tendas, quem prega o hebraísmo existencial, o apuru, o ente em movimento o tempo todo. Vamos chamar o senhor de comunista. Que diz que a nossa pátria está nos céus e de repente começa a construir templos salomônicos e fazer aquisições poderosas, a meu ver está pecando contra o espírito do evangelho, e isso não é uma coisa que eu creia nela hoje, eu creio nela a vida inteira. Então, avinde.
Tinha lá um prédio de 15 andares em Niterói, alugado. Tudo que eu tive na vida foi alugado. Esse patrimônio, então, evaporou? Claro, era alugado. No dia que não tinha mais, devolvi para o No dia que dono. deixou de entrar dinheiro... E outra coisa, eu passei 25 anos declarando que eu não tinha o menor compromisso com a manutenção de coisa alguma que se tornasse um fim em si mesmo. De modo que qualquer coisa que eu fizesse, que virasse um fim, que eu notasse que ela tinha fechado um ciclo de autossatisfação e de autoexistência, nesse dia eu a acabaria, porque ela teria perdido a finalidade, e eu não nasci para contribuir para a existência de nada cuja finalidade seja automanutenção. Ou seja, o organismo ia começar a se defender... E quando você é dono de propriedades, você existe para fazer a manutenção do que perde a finalidade quando as finalidades morrem e secam. Hoje Agora, o senhor quando vive você de quê? vive de aluguel, acabou a finalidade e você diz, não quero renovar o contrato, tchau. Quais são as suas fontes de sustento hoje? O senhor vive do Ministério? Sempre vivi exclusivamente do Ministério. Os meus livros, no tempo que eu vendia milhares e milhões de livros, e de CDs, e fitas cassete e tudo, eu nunca recebi dinheiro disso. Eu tenho aqui como testemunha disso o Marcos Simas, que cuidou da Vicom, e antes da Associação Religiosa Editora Vinde, o Henrique Ziller, o Edivaldo, uma quantidade enorme de pessoas idôneas que sabem que todos os meus direitos autorais eram voltados para a atividade missional, social, evangelizadora e de treinamento de líderes e pastores que a Vinde realizava. E reinvestida na produção de mais livros para que mais gente lesse. Essa casa onde nós estamos, nós estamos gravando, o senhor grava o programa da Papo de Graça, eu sei que o senhor reside É aqui. alugada. É alugada. 3 velhinhas amigas que me obrigaram a vir para cá. Porque eu nem aluguei essa casa, eu vim para cá obrigado. O senhor não paga, então? Eu pago simbolicamente um aluguel aqui. Essa de cá parece uma floresta, ela tem pequenos lagos, pequenas coisas, tudo pequeno, feito por ele. É, feito por mim e pelo jovem com pedra de calçada quebrada. Vêm as chuvas, daqui a pouco eles vão começar a quebrar as calçadas. A gente vai lá, pega 2, 3 caminhões de graça, traz aí, paga R$50 para o rapaz, ele deposita aí, a gente faz as nossas brincadeiras com esses cascalhos. Pequeno Éden, né? De certa maneira, o senhor já respondeu a próxima pergunta, mas acho que vale a pena colocá-la. O senhor rechaça o passado institucional do seu ministério. Não. Quando o senhor teve 500 funcionários na Folha, mais de 2.000 colaboradores remunerados, rádio, televisão, revistas, muitos etc. Mas eu não rechaço, não. Não rechaça? Não, eu só não faria de novo. Mas naquela época foi necessário. Eu só tenho uma coisa do meu passado institucional em relação a que eu me arrependo. Foi ter aceitado a imposição de ter sido feito presidente da Associação Evangélica Brasileira, pela qual eu mesmo tinha trabalhado muito para vê-la criada e sem nenhuma falsa modéstia, porque não tem nada que não seja a verdade, a sinceridade e a simplicidade nessa confissão. Àquela altura, a Vinde foi quem patrocinou provavelmente 90% da criação da Associação Evangélica Brasileira, e nos anos seguintes foi quem bancou praticamente 100% da existência da Associação Evangélica Brasileira. Agora, eu queria chegar nesse ponto. Eu não queria ser o presidente. Tem uma série de perguntas sobre a associação, até queria não... Esse é o único arrependimento, foi ter elaborado, elaborar não é um arrependimento, ter lutado para acontecer não é um arrependimento, crer que àquela altura, não hoje, mas àquela altura, ainda dava tempo dela ter um papel de relevância e significado que dava para virar as coisas no meio evangélico, dava para não perder o significado do termo evangélico ainda. O que hoje está perdido por muito tempo, mas naquele tempo ainda dava para resgatar a terminologia. Hoje ela significa tudo que a universal significa, tudo que a mundial significa, tudo que todo esse bazar que está aí significa, menos
aquilo que etimologicamente a palavra significa. Evangélico é o que carrega a qualidade do evangelho. Já que o senhor tocou no assunto da aliança, vamos lá. Associação, né? Vamos subverter aqui a ordem da entrevista. Uma das principais características do meio evangélico, principalmente para quem é de fora, né, é um cenário altamente competitivo entre os líderes e pouquíssimo colaborativo. Nas causas ligadas ao reino em especial, porque quando se trata, por exemplo, de fazer lobby político até que se consegue uma certa união, ou quando se faz aquelas demonstrações de poder que são disfarçadas de manifestações públicas, como marcha para isso, e etc. e tal. Eu lhe diria, a que o senhor atribui um ambiente de tanta competição e pouca colaboração, tanto mais quando comparado à atuação dos próprios evangélicos em outros países, e entre líderes de outras religiões que com muito mais facilidade se juntam para causas e projetos? Porque não existe nenhum grupo mais ególatra dentre todos os movimentos religiosos planetários do que o movimento evangélico. Por quê? Por causa da semente. A semente é má. A semente é de divisão. A semente do protesto em relação à Igreja Católica se transformou numa semente de protesto existencial contra tudo. Mas nos Estados Unidos se Segundo, superou isso, nem tanto. de certa maneira. Nem tanto. Não tanto quanto aqui, mas... Nem tanto. Segundo, porque criou-se a partir daí a ênfase no dogma doutrinário. E quem quer que tenha ênfase no dogma doutrinário sem prioridade de significado dogmático, dividir-se-á por qualquer que seja o desencontro em qualquer nível da escala de valores. Ou seja, você é sensacionista, eu não vou cuidar desse projeto social Da contigo porque escala você de é valores. herege. Então, não há uma escala de valor dogmático dentro do protestantismo evangélico. Então, eles não têm a capacidade reflexiva de dizer, se tiver que haver algum tipo de separação, será em razão do absurdo, da negação do essencial. Mas nós seremos tolerantes naquilo que seja apenas periférico, fundamental, menos importante, que não tenha nenhum significado salvífico, que não altere o DNA do Evangelho, que seja apenas alguma coisa que tenha a ver com estéticas de modo, circunstância, tempo e época. Esse tipo de tolerância no olhar nunca existiu. Até porque, logo, no chamado movimento protestante que virou esse guarda-chuvão evangélico sob o qual cabem todas as coisas, o que se instituiu foi a prevalência do existencialismo espiritual. E esse existencialismo espiritual não lida com categorias objetivas de valor. Ou seja, quando se diz que a Bíblia é a palavra de Deus, se está falando de um livro, mas não se está falando de nenhum conteúdo no livro, em razão do qual vale a pena manter a unidade do espírito no vínculo da paz. Então, como o livro é só um livro e o livro em si não diz nada, é só um amontoado de livros, é uma biblioteca preta, na hora em que estivermos sendo perseguidos, todo mundo que carregue o livro se une dizendo, eu também carrego o livro. Mas na hora em que não estiver havendo nenhuma perseguição, todo mundo se divide pelas divisões interpretativas dentro do livro. E não colaboram com os outros. E que não obedecem nenhuma escala objetiva de significados e de valores de importância essencial, de acordo com o que o Evangelho propugna e ensina como sendo essencial à fé. E esse existencialismo, que é uma herança pentecostal revelacionista, que relativizou a interpretação da Escritura, porque a Escritura diz uma coisa, mas se alguém chegar dizendo que teve uma nova revelação, um novo mover, ele não vai dizer que ele é contra aquilo que a Escritura diz. O que ele está dizendo é, esse é um update. O que nós recebemos aqui foi um upgrade da revelação.
Então, é uma versão católica, é uma versão pentecostal, neopentecostal e evangélica da tradição católica paralela à Escritura. Vai construindo novos dogmas. Assim como a Igreja Católica diz que a Bíblia é a palavra de Deus e a tradição católica é também palavra de Deus de atualização da Escritura, assim como os judeus dizem que a Torá é a Escritura, mas dizem também que o Mishnah e o Talmud são as interpretações adaptadas. No meio evangélico, são as doutrinas das denominações e mais as revelações de caráter existencial e subjetivo. Ou seja, cada um vai abrindo um guarda-chuva diferente. Aí, conclusão, meu amigo, aonde pode haver unidade? Quando também agregue-se a isso o seguinte fator. No meio evangélico protestante, especialmente de matiz pentecostal, que foi aqui que se tornou prevalente, a chamada unção do Espírito Santo é uma espécie de unção de ego. De modo que não é unção para servir, não é unção para amar, não é unção para ser compassivo. Ela cria pequenos papos. Compaixão não está com nada no ranqueamento das graças. Misericórdia não está com nada no ranqueamento das graças. Serviço não está com nada, é coisa de fraco. Essa é uma unção que só cria Lúcifers, só cria anjos de luz, só cria seres com purpurina na cara. Ela só é poderosa se ela inventar junto com ela um palco, um microfone, com spotlights. Ou seja, ela só é unção de egos. Ela não é unção que se espalhe no corpo, em serviço, em graça, em misericórdia, em compaixão. Juntando com a resposta sua anterior sobre a teologia da prosperidade, então o senhor está, em resumo, dizendo o seguinte: os evangélicos não cooperam entre si, especialmente em questões porque sociais. Porque cada outro é concorrente desse que está aqui. Porque a concorrência da doutrina e também a concorrência financeira, econômica. Depois, antes de haver a econômica e financeira, eu já estou nessa história há muitos anos. Aí veio essa aí para piorar o quadro. Macedo, usando uma analogia bíblica como metáfora, né? Antes de Macedo existir, eu sou. Então, eu estou acompanhando isso desde menino. Ele nasceu na macumba, eu nasci na igreja presbiteriana. Essa colocação foi qualquer coisa. Na igreja presbiteriana, minha avó era presbiteriana. Não pode só se dizer que ele viu o seu dia e se alegrou. Quando ele viu o meu dia, ele sentiu muita tristeza. Então, deixa eu pegar o gancho aí. Eu acompanhei esse processo todo. Antes de haver dinheiro, já havia ego em lutas. Os egos. Naquele tempo era pelo quê? Antes de haverem os pentecostais proeminentes, o ego, a guerra de ego é entre os históricos. Era a guerra de ego pela intelectualidade. Então quem é que era o líder mais intelectual protestante do Brasil, no tempo que só havia presbiterianos, congregacionais, batistas hoje tá fácil, e alguns metodistas. Isso aí, meu amigo, há 100 e tantos anos atrás. Hoje a gente sabe que o grande intelectual é o Valdemiro Santiago. O Valdemiro Santiago, é o rei do gado. É o rei do gado. É o grande intelectual. Então, hoje está mais fácil. Então, aí era quem formava mais juristas. Quem é que tinha mais pastor membro da maçonaria chegando ao grau 33? Isso era naquele tempo, de 100 anos atrás até mais ou menos 70 anos atrás, 60 anos atrás. Tocou 2 pontos aí que... Aí depois mudou um pouco o paradigma. Aí o paradigma virou o seguinte: quem é que consegue penetrar nos bolsões mais fechados da Igreja Católica? Que o livro lá do Gouveia, o livro Celeste por Vir, se não estou enganado é o nome do livro, mapeia bem essa dinâmica da rota do café e dessa competição nesse tempo aí. Depois disso, surge o movimento pentecostal, que já existia, mas ganha força, e com o movimento pentecostal, não só da Assembleia, mas surgem os fenômenos da Brasil para Cristo e de outros grupos dessa natureza que eram egressos da Assembleia de Deus. Aí vem os movimentos de milagre. Quem faz mais milagre? Aí com o quem faz mais milagres surgiu quem tem mais gente reunida.
Mas até aí o negócio não era dinheiro. Ainda se tinha aquela história de ter pudor em relação ao dinheiro. Manuel de Mello já não tinha tanto. Quem acabou com o pudor em relação ao dinheiro no movimento pentecostal carismático brasileiro foi o então pastor que virou bispo Roberto Macalister, que é aquele de quem procedem Edir Macedo, R.R. Soares, Miguel Ângelo e todos os demais da Companhia Limitada ou da Sociedade Anônima. Foi o Roberto Macalister que pegou o pacotão inteiro pentecostal, com as adaptações americanas que ele fez ao pentecostalismo brasileiro, de cruzadas, e foi ele quem iniciou o processo de dessensibilização evangélica em relação a dinheiro. No início era um escândalo. Depois o povo foi se acostumando. Quando o Macedo saiu de lá, o Macedo me disse que depois de ter ficado anos lá, disse, o Macalister ficou muito fraco naquele negócio de pedir dinheiro, perdeu a pegada, perdeu o cruzadismo. E ele disse que saiu de lá e disse, olha, eu vou sair daqui hoje, o senhor vai ouvir falar muito de mim, porque eu vou inaugurar uma nova era. Um ano de aliança cristã evangélica. Eu ouvi dizer. Como ex-dirigente da maior do gênero, que foi a EVB, o que o senhor espera da iniciativa? O senhor ainda acredita nisso? Não. O senhor foi convidado a participar? Não, acho que não fui, até porque todo mundo sabe que eu não acredito na Não iniciativa. acredita mais nisso? Não. Esses irmãos todos queridos foram comigo visitar a antiga Aliança Evangélica Brasileira, que tinha sido extinta pela Revolução, pelo golpe militar, e que foi ressuscitada pelo Gidel Dantas na Constituinte em 1986 para fazer só maracutaia e lobismo para os evangélicos. Foi um escândalo danado. A gente foi lá, conversou com eles, ajudamos a jogar uma pá de cal naquilo ali, esperamos mais 4, 5 anos num processo lento de muita conversa, criamos a EVB. A EVB foi criada com toda a bênção de todos os irmãos que fazem parte desse atual movimento. Estão lá. E de uma quantidade imensa de outros que já não fazem parte de nenhum movimento. Aí. Mas foi um processo longo. No início a Visão Mundial bancava financeiramente e os últimos 3 anos foi a Vinde que assumiu o encargo financeiro todo, e depois que ela foi criada foi a Vinde que assumiu praticamente tudo financeiramente. Mas o tempo ainda era passível de uma intervenção. Então, ainda de certa havia, maneira, não era uma associação, era uma associação ligada ao seu ministério. O senhor estava bancando a Não, eu coisa. não estava bancando, é porque ninguém se mobilizava para fazer nada e eu não sou do tipo que começo nada para ficar assistindo. Então, essa é uma acusação que eu quero ver qualquer desses aqui se reunirem comigo numa sala, estou desafiando aqui, gravado, qualquer um que queira, venha para uma sala, Valdir Stoernagel, todo mundo, meu amigo Osmar Ludovico, todos eles querem um bem danado a eles. Quero ver se procede deles ou de qualquer um a afirmação de que aquela era a associação do Caio. Aquela foi a associação que eles abandonaram aos meus cuidados. E não se manifestaram, e não botaram dinheiro, e não mobilizaram as suas entidades, nem as suas organizações. E é por essa razão que o senhor não acredita que essa associação existente hoje... Não, essa aí é de menos a questão, porque dinheiro pode até ser que se vá aos Estados Unidos, à Europa, e se consiga ainda lá um ser de alma utópica, esperançosa e que não conheça o Brasil, e que queira botar aí alguns milhões de dólares para fazer alguma coisa desse tipo acontecer. Eu não acredito, é porque o kairós da oportunidade passou faz tempo. Em 1990 a gente já estava correndo na rabeta da oportunidade. Isso tinha que ter sido criado antes. Tinha que ter sido criado logo depois do Congresso Brasileiro de Evangelização, em 1983, que foi o auge cairótico da oportunidade de unidade que a Igreja Evangélica Brasileira teve, com gente séria, respeitável, com corações generosos. Foi o tempo áureo desses 150 anos de Igreja Evangélica no Brasil. Aconteceu tendo como marco o Congresso Brasileiro de Evangelização em 1983. As almas estavam ingênuas,
puras, sinceras, como virgens para 83, nós tínhamos a oportunidade de ter feito. E que a Associação Evangélica Brasileira já veio trabalhando contra o tempo. Por quê? Porque a partir de 89 e 90, o Macedo já estava dando as cartas de todo o neopentecostalismo brasileiro. Já tinha comprado a TV Record, já estava comprando todas as rádios. O Pãozinho de Queijo, o R.R. Soares, já estava aí comprando horário com a cara dele em todas as televisões. Porque ele assim, é um mineirinho, é um pãozinho de queijo, ele não é ofensivo, vai entrando. Somebody love. É somebody love. Então estava aí em todas. E ele foi um dos grandes patrocinadores do Kenneth Reagan, do ponto de vista nacional, muito mais do que a Valnice. Porque a Valnice teve nichos. Não, olha, o primeiro cara oficialmente a querer entrar na Associação Evangélica Brasileira foi o Macedo. No dia que nós formamos a Associação Evangélica Brasileira... Ele veio com a ficha na mão? Ele mandou. Primeiro ele me chamou, tivemos 3 conversas. Ele me disse que tinha pensado, e disse assim mesmo, pensei em criar uma associação dessa para mim, mas vi que não ia dar muito certo não. É melhor eu entrar na de todo mundo. É uma boa, né? Será que eu posso? Falei, depende, nós temos princípios e critérios. Por esses critérios que você tem, você não entra. Ele foi barrado, então? Não, antes dele oficializar. No dia da criação, lá em São Paulo, no Centro Professorado Paulista, em São Paulo, quem é que estava lá? Lá Provita Vieira, Didini, quem mais? Se não me engano, Bispo Rodrigues, estava lá a elite dele, Gonçalves. Se eu estiver enganado acerca de 1 ou 2 nomes, mas estava todo mundo lá que era importante para ele. E ele me ligou de manhã dizendo, vou mandar esse pessoal lá. Quando acabou de haver a eleição e eu fui lá eleito por aclamação, disse que não queria, eu não estava nem presente na sala quando me elegeram. Não foi por votação, foi uma aclamação. Então que eu fui lá e disse que não queria, que eu não era fruta de conde, que eu era biribá, que elas se pareciam, mas não eram a mesma coisa, que o meu negócio era profetismo, que eu precisava ficar livre, como eu tinha estado a vida inteira, para dizer só o que eu queria, para seguir a minha consciência no Evangelho sem ficar dando satisfação a qualquer que fosse a média evangélica ponderada, mas não, se você não assumir isso, isso não vai para frente, isso era unânime lá, com exceção de uma ou 2 vozes dissonantes. Então você diria que o senhor foi para o sacrifício naquele momento? Não, absolutamente, eu disse então, digo hoje e direi no dia do juízo final, que eu não queria aquilo para mim, não precisava daquilo em momento algum. Houve até gente que me acusasse, que dissesse que eu aceitei aquilo por causa da mídia. E eu é que dei mídia para a Associação Evangélica Brasileira. A Associação Evangélica Brasileira nunca me deu mídia, eu tinha mídia antes da Associação Evangélica Brasileira existir, eu era na mídia. Deixa eu pegar esse gancho da mídia. Recentemente, o New York Times resolveu fazer, na edição Américas, um perfil com Silas Malafaia. Citando no mesmo texto, aliás, foram citados de Macedo e o missionário R.R. Soares como líderes evangélicos de expressão no Brasil. O que dizer de uma igreja evangélica cuja liderança de maior visibilidade hoje inclui personagens tão polêmicos? Tão funestos, né? Eu acho que dizendo. reflete exatamente o caldo grosso da igreja evangélica brasileira. Porque isso não é a inauguração de uma era. O New York Times fez matérias importantes a respeito do tempo em que a gente estava fazendo a Fábrica de Esperança, Rio Desarme-se, subindo em todas as favelas, em Bangu, em todos esses lugares. O New York Times fez. Pega essa matéria, Chicago pega a matéria de Tribune arquivo de 20 anos atrás. O Miami Herald fez 8 páginas de uma matéria ontológica naquele tempo sobre essas atividades todas. Era um outro tempo qualificado por outro tipo de atividade. Então hoje é esse tempo em que o que qualifica a preeminência dos líderes evangélicos é o saque ao bolso das pessoas, é o culto, ao fetichismo, aos membros, aos templos megalômanos e a essa raivosidade espiritual, porque é a espiritualidade da raiva.
A espiritualidade é da hostilidade, a espiritualidade do confronto, do choque. É uma espiritualidade histriônica. É uma espiritualidade que vai do homofobismo ao ódio generalizado a tudo quanto não sejamos nós, nem se pareça com o nosso modelo de clonagem. Voltando para o presente, naquela época o senhor, até por estar à frente da associação, era interlocutor de Edir Macedo, teve conversas com ele, que o senhor até relatou no livro Confissões de um Pastor, e falou com outros líderes de expressão. Tive conversas republicanas e não republicanas. Republicanas e não republicanas. Edir Macedo. Tem algumas que não estão naquele livro. Hoje o senhor asteria com esses líderes de hoje, Macedo, Malafaia, Terra Nova, Soares, todo mundo que Valdemiro? queira conversar comigo. Sério? Não, mas meu amigo, eu não tenho medo de... E o que o senhor conversaria com o Valdemiro? Tudo que eu disse ao Macedo, eu diria ao Valdomiro, conforme o Valdomiro precisa ouvir. O que o senhor acha que o Valdemiro precisa ouvir? Eu acho que o Valdomiro é um herdeiro da oportunidade que o Macedo criou para ele. Uhum. Ele é um filho do Macedo com a elaboração marqueteira didiniana, né, que o colocou aí. Numa época em que o Macedo tinha se transformado tanto em businessman e as correntes tinham se transformado já numa coisa impessoal, que já começava a fazer a Universal encolher, porque a Universal já está em processo de encolhimento. As estatísticas do IBGE Pode ter mostram certeza, isso. e no dia que o Macedo morrer, aquilo ali vai virar um caos. Você acredita que ele vira santo? Não sei de que tártaro. Ele passa a ser santificado, porque ali só falta ter Só santo, se for né? santo no Tártaros. Vamos rezar para Macedo. Santo no Hades. Porque em que dimensão espiritual Ele estaria. superior e positiva é que eu não sei em que... Quantos serão divididos o império E de pra Edildo Malafaia, Grande? o senhor diria? Edildo o que eu Grande, diria né? hoje? Quantos serão Lisâmaco, divididos? Cassandro, Telímaco, Ptolomeu e Antíoco. Já que o senhor disse que seria interlocutor de qualquer um deles, e para Silas Malafaia, o que o senhor O diria? Silas é menino. Silas eu vi crescer tocando bateria lá no Paulo Brito. Silas é H, meu irmão, é garganta. Bota o Silas sentado aqui comigo e vê como ele não vira um garotinho legalzinho, bonitinho, quietinho, educadinho, todo fofinho. Gostei do Valdemiro. Fofinho. Ele tira essa onda toda lá. Aqui comigo é outra história. Silas sabe. O Silas sabe que não aguenta uma olhada dentro dos meus olhos. Ele sabe. Ele sabe de todo o coração dele. E tem mais. Me respeita mais do que se sonha que ele me respeita. Ele sabe que aqui não tem brincadeira de Deus. E ele sabe de uma outra coisa também. Que tudo que eu digo a respeito dele tem a ver com a traição que ele faz ao Evangelho, com a venalidade que ele praticou a vida inteira, vendendo a alma em qualquer direção para fazer qualquer negócio e via me pedir perdão. Como no tempo que o Macedo pagou a ele durante anos, $40 mil por mês. Ele sabe, o Jabes Alencar sabe, o Macedo sabe, o Renato Suete sabe, o Didini sabe, a Mariléia, secretária, sabia, todo mundo sabia, a mulher dele sabe, o pessoal que trabalhava comigo na Vinde sabe. Ele chegou a confessar isso na presença de 4, 5 pessoas na minha frente, com lágrimas nos olhos, dizendo: eu não posso perder esse dinheiro, pelo amor de Deus, não faz essa declaração acerca da Universal, porque senão eu vou ter que ir ao 25ª hora bater em você, e eu sei que bater em você é bater numa coisa santa, que você é um homem de Deus, que nasce um cara como você de 200 em 200 anos, eu não quero ficar mal na história, mas eu não posso rejeitar esse dinheiro. Silas, é ou não é verdade? Eu encontro com você em qualquer fórum do mundo, me desminta.